E no Giro Ambiental de hoje, vamos falar de uma modalidade construtiva capaz de impactar muito e positivamente um dos setores que mais empregam no Brasil. A construção civil ultrapassou a marca de 3 milhões de trabalhadores formais em maio deste ano. Pensando nisso, arquitetos resgataram e aprimoraram formas ancestrais de construção para que esse impacto seja menor, inclusive a longo prazo. E para responder às nossas perguntas e saber mais a respeito, convidamos o arquiteto bioclimático e construtor natural Caio Martins para estar aqui com a gente. Muito obrigado, Caio, pela sua presença aqui no Giro Ambiental. Eu que agradeço, Alexandra. Obrigado aí pelo convite. Caio, fala pra gente, a construção civil um setor faraônico, né, no Brasil, que emprega muito. É claro que tem níveis, tem obras que são de infraestrutura, tem obras que são para habitação, e a gente queria saber, então, o conceito de bioconstrução, que você começasse abrindo os nossos horizontes. Certo. Na verdade, assim, bioconstrução é um termo modesto, assim, recente, para falar sobre algo que sempre existiu. Aí a gente está falando de construções muito antigas, né, técnicas ancestrais e que ao mesmo tempo foram renovadas de acordo com o avanço da tecnologia e da indústria da construção civil, né? Então, dentro da bioconstrução, existem técnicas que são remontadas desde muitos séculos atrás, mas existem outras que são mais recentes e reinventadas de acordo com os materiais que a gente tem hoje. Mas, assim, a bioconstrução é voltada para uso de materiais de baixo impacto e estratégias que favorecem o bem-estar do ser humano e que prevalece a vida, né? Então, assim, eu acho que se a gente for pensar no ciclo da cadeia produtiva de um material, pensando desde a extração, o transporte, a produção e o descarte, a gente pode entender bioconstrução como algo que, depois que termina a sua vida útil, né, o uso do espaço, ela pode voltar com o menor impacto, assim, para o ciclo natural daqueles materiais que foram usados. E se a gente for pensar na indústria da construção civil, que hoje é responsável aí por um terço de toda a geração de resíduos sólidos que a gente produz, é muito importante pensar nisso também. É muita coisa, um terço, né? E para a gente continuar entendendo esse caminho, né? Se você pensar em bioconstrução hoje, já dá para imaginar grandes obras ou seriam mais pequenas obras, uma habitação, uma unidade habitacional? Maravilha. Na verdade, não existe essa limitação, né? Recentemente, um prédio foi erguido na Espanha, com blocos de terra compactada. A gente tem aí hospitais, a gente tem grandes construções feitas com terra, né? Arquitetos renomados como Renzo Piano, Francis Queré, que ganhou o Pritzker, que é o maior prêmio de arquitetura que existe. O próprio Frank Lloyd Wright já projetou também com terra. Então, existem grandes construções com terra, como também é possível para as pessoas que, que querem autoconstruir, que querem buscar essa autonomia, construir habitações para si, né? Unifamiliares, assim, que também é possível. O Taj Mahal pode ser considerado um exemplo de bioconstrução? Olha, eu acho que um bom exemplo que a gente pode ver é a Mesquita de Mali, que é uma das maiores do mundo, que todo ano, antes das chuvas torrenciais que acontecem por lá, toda a comunidade se envolve para poder refazer, não refazer, mas trazer uma camada extra de revestimento para a mesquita, para receber essas chuvas, né, para ela aguentar. E é uma mesquita que, assim, não sei exatamente a idade que ela tem, mas quem sabe é tão antiga quanto o Taj Mahal. Taj Mahal não estou tão certo de te dizer, mas eu acho que essa mesquita pode tomar como referência. E Caio, uma das características, eu acho, da bioconstrução seria que as habitações elas são quase que vivas, porque são feitas de terra, como você disse. A gente vai destrinchar um pouco mais os materiais que se utiliza, mas não é uma coisa estanque, né? Ele interage, ele transmite umidade, temperatura. Queria que você falasse disso também, das vantagens da habitação natural. Legal. A Terra, enquanto material vivo, que está ali constantemente interagindo com o meio,
ela tem essas propriedades sim, né, de manter a umidade relativa do ar em torno dos 50%, não é tão seco, né, para ressecar nossas mucosas, nem tão úmido para, de repente, causar dores reumáticas, e também regular a temperatura, porque ela tem essa capacidade que é chamada de higroscopia, onde ela transporta, digamos, partículas de água em seu interior para poder manter tudo isso equilibrado de acordo com as diferenças de temperatura. Então, por exemplo, as casas que estão em casas de terra, que estão em lugares muito quentes, né, recebendo toda essa energia durante o dia e armazenando como se fossem baterias nas paredes, durante a noite, pela diferença de pressão, elas vão liberando esse calor para a parte interna da edificação e esse calor vai aquecendo e ao mesmo tempo sendo liberado pelas aberturas, né, pelas janelas. Então tem essa capacidade de regular e, consequentemente, a gente reduz o uso de recursos para refrigeração ou aquecimento de uma casa. Maravilhoso, né? Uma inteligência nata, né? Assim como a questão da ventilação também, que são técnicas assim simples de cruzamento, né? De aberturas. Você faz uma abertura contrária à outra e isso cria um fluxo de ventilação. Eu queria que você falasse que materiais que a gente pode utilizar para quem está assistindo, começar a perceber também. Acho que um dos conceitos é utilizar muito do material que já existe no próprio terreno. Estou correta? Com certeza. Porque assim, deixa eu ver se eu trago alguns dados assim para a gente poder se localizar. Grande parte dos impactos na produção dos materiais de construção convencionais vem da extração, né? Cerca de 11% dos impactos da construção civil vem dos materiais de construção, e se a gente for pegar esses 11% e esmiuçar ele, uns 65% vem da extração dos materiais, sem contar o transporte e a produção. Então, se a gente usar uma terra, né, um material, na verdade, seja ele qual for, que está presente no local, onde a gente pode extrair usando uma retroescavadeira, usando um caminhão, processar ali mesmo, e no canteiro de obras levantar as paredes, a gente já tem muito desses impactos reduzidos, né? E, consequentemente, usar outras estratégias, como você falou, arquiteto bioclimático, achei curioso no início, usar estratégias da arquitetura bioclimática para poder complementar o material terra com as estratégias da arquitetura. Então, de acordo com o bioma, né, com a zona bioclimática que você está, a zona bioclimática você pode conferir numa normativa chamada, na verdade, enumerada 15.220. E aí você usar essas estratégias, né, seja uma ventilação cruzada, uma ventilação induzida, quando você abre aberturas na parte inferior de uma edificação, onde o ar frio, que é mais denso, vem empurrando o ar quente, que é mais leve, sair pelas aberturas que estão mais altas, né? Então, pode trabalhar com isso, pode trabalhar com a inércia térmica, que é justamente isso que eu comentei, sobre paredes funcionarem como baterias, pode trabalhar com iluminação natural, sombreamento, refrigeração passiva. Tudo isso são estratégias que são complementadas e o uso da terra e os materiais locais, naturais, principalmente, que já interagem com o meio ambiente, funcionam, né, como uma soma, assim, uma sintropia. Acho que acredito que uma coisa fortalece a outra. É porque, apesar de ser ancestral, a gente foi progredindo e acho que a comunicação hoje ela está muito facilitada, então vai trocando esses saberes e aprimorando também esse saber ancestral, né? E a gente consegue reduzir a pegada ecológica, né? Que a gente chama menos água, menos CO2 liberado em transporte, todo esse impacto que a construção gera, né? Eu queria saber qual é o desafio. A gente tem mão de obra qualificada hoje para expandir esse modo construtivo? Esse é um dos grandes desafios, assim, a mão de obra para muita gente, até para a construção convencional, é algo bem delicado, assim, de se encontrar, porque funciona como relações, como um rigor técnico na construção, que todo mundo precisa disso. Então, a construção com terra, por mais que exista há muito tempo, muita gente foi deixando de lado para poder se envolver no mercado que é o mercado mais necessário hoje em dia, que é o da construção civil convencional. Então, assim, a gente tem pessoas, tem mão de obra, mas eu acho que ainda funciona muito no boca a boca, não existe um lugar onde você possa encontrar tão facilmente. Quem opta por construir com materiais naturais
comece a pesquisar, se aprofundar nesse universo, vai ver que existe muita gente já trabalhando com isso e que, ao mesmo tempo, existem técnicas que são semelhantes à construção convencional, como, por exemplo, o Adobe, que é o tijolo de terra crua, que é uma das técnicas mais antigas da humanidade, e pelo sistema construtivo se assemelhar muito ao bloco cerâmico convencional, por assentamento, né, por amarração, é mais simples de encontrar pessoas que façam isso. É mais difícil, talvez, encontrar Adobe para ser vendido já pronto, né? Por isso que a gente tem que produzir em loco, o que já também otimiza todo o processo aí da cadeia produtiva. Então, existem técnicas que são possíveis de treinar uma equipe rapidamente, ali cerca de 10 dias, né? Porque a gente vai ensinar algo que vai ser reproduzido igualmente durante a obra e vai fazendo um acompanhamento depois. Então, existem formas, né, de treinar isso, e hoje a gente já tem aí cerca de 3 a 4 normativas, que é a normativa da taipa de pilão, que é a NBR 17014, a gente tem a normativa 16814, que é do Adobe, tá para sair agora a normativa do pau a pique, que é a taipa de mão, a casa de taipa, que é famosa pelas rachaduras, pelo barbeiro, né, mas que não é bem assim, que é a normativa 17249, e tem algumas NBRs também para o solo cimento, que é o chamado tijolo ecológico. Então, tudo isso facilita aí, é uma IA atual, que é a inteligência ancestral, que vai ajudando a construírem. Maravilhoso, adorei. E aqui, Caio, em Campinas, a gente tem a nossa catedral que é construída com taipa de pilão também. Então, é um bom exemplo da durabilidade e da importância dessa construção, né? Eu ficaria aqui horas conversando sobre isso, acho muito interessante. Agradeço demais você ter participado aqui com a gente. Queria que você disponibilizasse os seus canais para quem tiver interesse. Certo. Bom, Alexandre, primeiro agradeço também aí pelo convite, viu? Abrir esse espaço assim para a gente trazer esse debate de um tema tão importante e necessário. Eu hoje faço parte, a gente tem um escritório chamado Casa Mescla, você pode encontrar no Instagram, @acasamescla, e também @bioconstrução, onde eu trago um pouco sobre educação, né, sobre treinamento, sobre técnicas, inovações, novidades, tudo sobre o tema da arquitetura bioclimática e da construção de baixo impacto. Muito obrigado aí. E para você que assistiu esse programa, continue com a gente, que agora é hora daquelas curiosidades ambientais, um giro pelo Brasil e pelo mundo. Nos últimos 20 anos, a paisagem do deserto de Thar, na Índia, também conhecido como Grande Deserto Indiano, passou por uma significativa transformação, tornando-se progressivamente mais verde. Um estudo publicado em 3 de abril na revista Cell Report Sustainability, baseado em análises de dados de satélite, estima que a cobertura vegetal da região aumentou em 38% entre 2001 e 2023. A pesquisa sugere que esse aumento da vegetação está ligado à expansão das atividades urbanas e agrícolas no deserto, além do aumento das precipitações provocado pelas mudanças climáticas.